Review do quarto episódio da série A Roda do Tempo no ar, beleza? Com o título de O Dragão Renascido. Inclusive a gente achava, né, que poderia ser um personagem específico, mas do nada as coisas foram acontecendo aí no último episódio. Enfim, a gente ainda vai comentar sobre isso, né? Lembrando que esse review aqui é com spoilers, hein, pessoal? Então, nada de reclamar, tô avisando desde o início. E assim, eu ainda não li o livro, então os comentários aqui serão em cima do que acontece na série. Eu tô descobrindo esse universo junto com vocês. Então é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar sobre o episódio Dragão Renascido, né, o quarto episódio da série A Roda do Tempo lá do Amazon Prime Video. A série, com aqueles 3 primeiros episódios que eles lançaram direto, começou com muita ação, né, de uma forma meio frenética, e agora eu acho que eles usaram esse quarto episódio para explicar muita coisa pra gente ali do próprio universo, né? Nem todo mundo conhece as histórias de A Roda do Tempo ali dos livros. Então foi um episódio muito importante pra gente conseguir entender como algumas coisas funcionam ali. Não teve praticamente nenhuma ação, mas justamente por causa disso, pra gente entender cada personagem e também de cada história que a gente precisa conhecer. E aí a gente já acompanha ali a Moiraine, né, já se recuperando melhor, né, agora que ela tá com as outras Aes Sedai. E nós vimos, né, lá no final do terceiro episódio, a captura do professor. Sim, o professor de La Casa de Papel tá aqui na série e ele foi capturado por algumas das Aes Sedai. Só que ele é tão forte, né, ele tem um poder tão concentrado que elas precisam fazer uma capa de proteção em torno dele e 2 delas segurarem, para que ele não se solte e não faça besteira por aí, né? Então elas precisam se revezar ali de 2 em 2 para conseguirem fazer essa camada protetiva e ele não se soltar. E ficou uma questão aí, né? Porque esse cara fala que é o Dragão Renascido, que é aquele personagem que a gente tá querendo saber quem é, né? Desde o início ali do primeiro episódio, mas as coisas estão muito fáceis, sabe? A gente vê um background desse cara, um passado dele, onde ele enfrenta ali um rei específico e esse rei vai pro lado dele até, mas a gente não sabe ainda a ideia desse cara, o que tá no coração dele, né? Se ele quer de fato salvar o mundo ou de repente salvar o mundo da forma dele. É meio bizarro, né? Mas tudo durante o episódio levava a crer que ele era o Dragão Renascido, né? Pelo menos teria sido ali a descoberta de um cara que tem um potencial para ser esse dragão. E assim, esse episódio mostrou vários núcleos diferentes, né? Todo mundo praticamente apareceu ali dos personagens principais. A personagem Nynaeve, que eu não sei ainda pronunciar direito, beleza, pessoal? Então fiquem tranquilos. Ela apareceu bastante por ali no início, né? Principalmente com uma daquelas Aes Sedai vermelha, né, no ouvido dela, parecendo que queria jogar ela pro lado das vermelhas, sabe? Porque foi justamente nesse episódio que nós vimos de fato, né, a explicação da separação de cada uma delas. É como se fossem casas de Hogwarts, sabe? A verde, a azul, a vermelha, cada uma delas tem um objetivo específico, né, para traçar, e essa vermelha ficou interessada na personagem da Nynaeve. E só para explicar de uma forma mais resumida, né, eles abordaram bastante também a questão do poder único, né, que é o que eles chamam esse poder a mais que as pessoas têm e que às vezes elas podem usar para o bem, às vezes para o mal, né, essa magia que aparece durante a série. As vermelhas, por exemplo, protegem o mundo de pessoas que abusam do poder único. Por isso, lá no primeiro episódio, né, elas aparecem atrás de alguns homens e até matam eles. Justamente por isso, porque eles teriam usado o poder único deles de uma forma errada. Elas foram lá e eliminaram. A Moiraine, por exemplo, é a Ágia Azul. Eu acho que é assim que elas chamam, né? Ela tem mais essa característica diferenciada. E assim, voltando lá pra Nynaeve, ela teve ali um lance, né? Uma relação interessante com o personagem do Samura, que é a forma como a gente vai chamar esse cara, beleza? Esse cara que tá aparecendo aí pra vocês agora na tela, ele é o Samura. Por que Samura? Porque ele lembra muito os samurais ali que apareceram em Westworld, em outras séries que a gente gosta também. E aí a relação deles foi muito bem trabalhada nesse episódio, né? Ele mostrando ali os rituais da religião dele, ela comprando a ideia, falando até algumas coisas referentes à família dela, né, meio que se abrindo pro cara. Então eu gostei muito de como eles trocaram esses personagens ali na relação. Ele é um cara um pouco fechado, mas ao mesmo tempo conseguiu conversar com ela. Ela já é mais braba, mais pra frente, e conseguiu também ter ali um tato com ele. E isso daí vocês perceberam que foi bem importante mais lá pra frente do episódio. E uma coisa que eles abordaram bastante também nesse quarto episódio foi a roda, né? Eles falaram muito dessa tal de roda. E pelo que eu entendi, é como se fosse uma espécie de ciclo do universo, né? E como ela gira, acaba criando um novo ciclo depois que esse giro se completa. Então, sei lá, é como se fossem aí 50
50 anos ou um século, sabe? Mais ou menos esse tempo, como se a roda girasse e os espíritos de algumas pessoas retornassem em outros corpos. Foi basicamente isso que eu entendi. E é como eu falei pra vocês, né? Eu não li os livros, então não tenho esse background. Eu tô conhecendo tudo de acordo com os episódios da própria série, beleza? Então releve se você conhece muito a história e a gente tá falando alguma besteira. Você pode até falar aqui nos comentários, corrigir a gente, beleza? De uma forma educadinha. E só pra deixar registrado aqui rapidinho também, em outros episódios eles falaram sobre um dragão, né, que veio e acabou com o mundo. Nesse episódio eles citaram isso também. Inclusive eles falaram que o mundo retrocedeu em vários aspectos. Ou seja, na era anterior teve um cara, um dragão, que acabou com o mundo porque ele tinha, enfim, as vontades dele, e aí tudo recomeçou de uma forma mais retrógrada. Enfim, isso que eles estabeleceram pra gente nesse episódio e já também tinham comentado em episódios anteriores. Não sei se vocês repararam também, mas eles sempre falam do tal do Tenebroso, que inclusive ele teria corrompido o poder único, que é como eles chamam essas magias que a gente vê na série, que eu já falei aqui pra vocês, depois do fim da última era, para que os homens enlouquecessem e canalizassem. É isso inclusive que um dos personagens fala, né? Esse Tenebroso aí parece que é o vilão dos vilões, que é o cara a ser batido e que provavelmente também está atrás aí do dragão renascido. E também um outro ponto interessante abordado nesse episódio sobre o poder único é que todo homem e mulher que tem acesso a ele e depois é isolado desse poder, né? Ou seja, tiram esse poder dele, a pessoa não consegue mais sobreviver direito, sabe? É quase que como aquela ligação que mostra que o poder corrompe. Então a série, ela é muito entretenimento, é lógico, mas ela fala sobre muitas coisas importantes também por trás, sabe? Como mensagens subliminares ou até escrachadas mesmo, como por exemplo, essa questão do poder único. O cara tinha um poder, não tem mais, e quando ele não tem, ele não consegue mais viver direito. E aí, uma outra explicação muito importante que eles fizeram nesse episódio é sobre a ligação entre as Aes Sedai e os seus guardiões. Parece que a ligação entre eles é muito maior do que, por exemplo, de uma mãe para um filho, ou de uma esposa para um marido, sabe? É uma ligação até física em vários momentos, né? O próprio Samura, por exemplo, ele comenta com a Moiraine que quando ele bebe, ela fica meio ruim ali, sabe? Então assim, todas as ações que você tem com o seu próprio corpo, a sua Aes Sedai pode sentir também, eu não sei se vice-versa. Mas enfim, foi o que eles conseguiram explicar pra gente nesse episódio e eu achei bem esclarecedor, inclusive. Lógico, até agora a gente não sabe como elas conseguem esses guardiões, sabe? Essas coisas todas. Eu não posso deixar de citar aqui o personagem Mat, porque ele tá bem doidão por lá. Teve aquele lance todo dele sonhar como se uma simbionte, sabe, tivesse se apossando do corpo dele, e depois, mais ali pro final do episódio, a gente percebe que acontece de fato uma situação dessa, né? Como se algo tivesse ali tentando se apossar do corpo dele. Tanto é que ele foge com outro menino e o coroa que tá ajudando eles fica pra lutar contra esse bicho, que se eu não me engano é um desses Voldemort que aparecem por aí, né? E também eu preciso citar que apareceu lá a Egwene, né, junto com outro menino que eu esqueci o nome dele. Pessoal, eu não vou lembrar aqui de todos, beleza? Porque são muitos nomes, são vários personagens de uma história nova pra mim. Perrin, se eu não me engano, né? É Perrin o nome do menino. Eles estão lá junto com uma galera mais paz e amor, né? Vocês perceberam ali que eles não lutam com as pessoas. Eu achei muito interessante as motivações dos personagens para eles estarem ali daquela forma. Se a pessoa te fere, você entrega paz a ela, é como se fosse a melhor vingança possível. Eu achei muito interessante esse olhar e eu quero conhecer muito mais sobre essa tribo aí, né? Sobre esses personagens, eu gostei bastante. E agora a gente já vai para a parte final do episódio, né? Porque ele foi muito brabo. A ação que não teve durante o episódio inteiro deixou para acontecer ali no finalzinho. Porque assim, do nada o personagem do professor vai lá e mata uma da Aes Sedai, inclusive, uma das que eu mais gostava. E aí parece que vem uma energia gigantesca, um poder louco do cara, e a gente já vai aceitando, né? Não, esse aí com certeza é o dragão renascido, olha o poder do cara. Mas aí que tá, né? Depois que ele vai e meio que quase que mata todo mundo, né? Quebrando ali um machado que foi na direção dele, ele atira os estilhaços pra todos os lados e quase que mata a galera. Vem a Nynaeve, vê que o Samura tá quase morrendo por causa do corte no pescoço e tem aquela reação natural dela, né? E aí é que a gente percebe quem provavelmente, pelo menos, né, é o dragão renascido, que dá inclusive o título do episódio, que a gente acreditava que poderia ser o professor, mas não, seria a Nynaeve. Ela traz um poder bizarro, os efeitos especiais inclusive do episódio são muito bons, né, pelo menos na proposta que eles trazem, e ela mostra toda a força que tem, inclusive o próprio professor fica abismado, né? Ela consegue inclusive curar
muita gente que tá em volta dela e o próprio cara que praticamente estava morto, né? O Samura, que é o cara que ela gosta pra caramba. Que eu acredito que vai rolar um love ali, não só gosta como um amigo, sabe? Existe ali todo um lance. E aí é o que eu já pensava, inclusive, no vídeo que a gente fez anteriormente dos 3 episódios, né? As 5 pessoas que iriam com a Moiraine lá pro lugar onde ela vai seriam os 4 amigos que já estavam indo e mais a Nynaeve, né? Que seria a outra pessoa que possivelmente era o dragão renascido. Porque assim, não dá pra cravar ainda que é ela, porque a gente não sabe o poder exato desse dragão. Pode ser que sejam os outros meninos também, mas de qualquer jeito, a gente tá percebendo que essa galera é muito forte, né? Eles têm poderes muito grandes e que provavelmente vão se potencializando conforme os episódios vão passando e até as temporadas, né? Porque eles anunciaram que terminaram as gravações do 2º ano, né, da 2ª temporada, já estão terminadas as gravações, e a gente já fica animado com isso, lógico. Então, assim, eu gostei bastante desse 4º episódio, eu tô gostando muito da série, cara, de verdade, assim, eu tava com um pezinho atrás, né, mas toda a ambientação, toda essa questão de fantasia que eles trazem, né, com magia, um misticismo, eu gosto bastante. A fotografia da série tá maravilhosa, cara, eles conseguem imagens lindas e ao mesmo tempo bem contextualizadas com aquele ambiente, e também os personagens têm me cativado. Eu acho que essa questão de ser para maiores de 16 anos é muito interessante porque eles ficam mais livres para trazer, sei lá, uma cena mais violenta ou uma situação mais adulta, sabe? Eu acho que fica mais interessante, assim como era, por exemplo, Game of Thrones. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você gostou desse 4º episódio? Diz pra gente, beleza? Você tá gostando dessa série? Vamos conversar aqui embaixo pra gente poder trocar uma ideia e poder até tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, ou até nossas, né? Mas pessoal, por favor, evitem spoilers, principalmente vocês que leram os livros, beleza? Pra não estragar a experiência de ninguém. Se tiver spoiler, é ban na hora, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo, porque ajuda bastante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse, né? Nós traremos toda semana review de episódio, beleza? Dessa série aqui. Então fiquem ligados, se inscreve logo. Não esquece de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!